Passa no RH, o podcast da Grow. Segundo o relatório Talent Trends 2024 da Michael Page, 28% dos brasileiros buscam novas oportunidades mesmo estando satisfeitos no emprego. Profissionais estão mais exigentes, enquanto empresas enfrentam o desafio de reter talentos em meio à concorrência por flexibilidade, benefícios e propósito. A insatisfação salarial também cresceu, passando de 39% para 52% em um ano. De um lado, a tecnologia torna os processos seletivos mais estratégicos, do outro, cresce a necessidade de humanizar, olhar para as histórias, valores e comportamento. Bem-vindos a mais um episódio do Passa no RH, o podcast da Grow, HR Tech especialista em gestão comportamental. Esse é um espaço para conversa sobre gestão de pessoas, cultura organizacional, inovação, tecnologia e muito mais. Sempre com convidados especialistas no assunto. Eu sou a Mariana Webel, CEO da Grow, e hoje eu convido você a participar de um bate-papo sobre o novo papel das empresas nos processos seletivos, o impacto da tecnologia e o futuro das contratações. E para nos aprofundarmos nesse tema, temos como convidada especial a CEO da Companhia de Talentos, a Paula Esteves, colunista na Exame, diretora no Instituto Ser Mais e diretora na BRH São Paulo. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. É uma honra estar aqui. Acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo. E agora, que alegria poder compartilhar com esse podcast tão especial que você vem fazendo aí, contando histórias e ajudando as empresas a encontrar, né, os seus melhores caminhos nos desafios atuais. Que legal. Eu estou muito feliz também de te ter aqui conosco. Vocês são uma referência no mercado aí há muitos anos, então é um privilégio nosso poder estar contando com a tua presença aqui hoje. Para a gente iniciar, Paulo, eu queria que tu pudesse pelo menos nos contextualizar um pouquinho sobre a tua trajetória, contar um pouquinho sobre também a Companhia de Talentos. E na sequência a gente entra aí um pouquinho falando mais sobre os desafios, principalmente hoje em contratações. Muito bom. A Companhia de Talentos, ela é uma consultoria de recursos humanos que ela tem um propósito de potencializar a vida através das carreiras, né? A gente acredita muito que a carreira tem a ver com a formação de identidade, então a gente consegue assessorar as pessoas, né, em processo seletivo, seleção, desenvolvimento e também marca empregadora. Então, é um casamento entre pessoas e empresa, onde a gente consegue realmente trabalhar para potencializar esse mercado de trabalho e entender quais são os caminhos e desenhos, e principalmente agora, né, no tópico de processo seletivo. Eu estou na Companhia de Talentos esse ano, né, eu completo 25 anos, então minha história se mistura muito com a da empresa. Eu comecei como analista, depois fui responsável por atendimento aos clientes, abri os escritórios na América Latina, então hoje a companhia está na Argentina, no México, na Colômbia, agora a gente está fazendo uma abertura no Canadá também. E em 2015, assim que eu finalizei meu MBA, eu fui chamada para ser acionista. E aí, em 2021, pós-pandemia e pós-mãe, que eu fui mãe, né, em 2020, eu recebi o desafio de assumir esse talento aí, esse processo que é ser CEO de uma corporação no momento de tanta mudança. Acho que você vive também esse papel. E é incrível, assim, eu acho que quando a gente consegue misturar um pouco de propósito com o que a gente acredita, faz muito sentido. Então, a minha vida se mistura com esse desafio do que é a Companhia de Talentos. Perfeito, muito legal. Fiquei curiosa para saber sobre essa abertura no Canadá. A gente, né, sempre acompanha o mercado de trabalho e o que está acontecendo de mais diferente ao redor do mundo mesmo. E aí a gente teve a possibilidade de uma conversa para estudar uma inteligência artificial, de conhecer pessoas no Canadá. E a gente, falando sobre o nosso negócio, as pessoas se interessaram por trazer o nosso modelo de trainee, que é tão diferenciado, né, reconhecido esse processo em alto volume, para o Canadá. E aí a gente falou, olha, a gente tem interesse, a gente tem esse processo de licenciamento da nossa marca, a gente tem no México, na Colômbia. E aí agora a gente está abrindo e a gente vai tentar levar tanto seleção quanto desenvolvimento e essa possibilidade de trabalhar a marca empregadora nos conceitos que a gente está acompanhando aqui para lá. A gente quer, acho que no final desse ano, no máximo começo do próximo, a gente já vai estar com um escritório lá oficial com a marca Companhia de Talentos. Que legal, parabéns.
pela expansão, né, e pela referência. Descobriram vocês muito bem descobertos. Com certeza são referência, né? E a ideia, então, de fato, é atender empresas de lá. Não é necessariamente uma expansão para atender empresas brasileiras no Canadá. É para, de fato, atender o mercado canadense. E algumas empresas a gente tem vaga lá. Então, por exemplo, tem processos, por exemplo, que a gente atende em 14 países simultâneos. Então, às vezes, a gente tem vaga no Canadá. Mas ter sempre um escritório local faz diferença, porque tem aquele regionalismo, aquela maneira mais certa, as próprias legislações, o modelo de se relacionar. Então, quando a gente tem a possibilidade de ter um escritório local, a gente entende que a gente entrega melhor essa customização, essa proximidade com o que realmente é a necessidade da empresa. Que legal. Bom, para a gente iniciar, né, já iniciamos, mas para falar um pouco sobre umas das expertises de vocês, sobre a pesquisa da carreira dos sonhos, né, que vocês têm essa pesquisa que já realizam há 24 anos, imagino que é uma por ano, né? Não sei, é uma por ano? Sim. Ah, tá. Então, 24ª edição, que traz quais são as emoções que o trabalho tem despertado nas pessoas e as contrapartidas desejadas pelas empresas de hoje são as mesmas dos últimos anos. Então, se tu puder contar um pouquinho pra gente sobre a pesquisa e como surgiu a ideia de dar início a esse projeto, e eu acho que é bem importante contextualizar também que ela é uma pesquisa, obviamente, você vai poder falar melhor do que eu, mas ela é uma pesquisa que ela não fala de classes sociais específicas, né? E nem, claro, é uma pesquisa que parte de jovens e também de algumas posições, né? Não só de idade. Então, poder contextualizar também sobre essa metodologia da pesquisa, acho que é bem importante, porque ela, com o intuito de a preocupação que eu vejo das pessoas, às vezes é de ter um viés, né? Porque dependendo da onde o público escolhido, o resultado pode ter um viés. Então, eu acho que vocês têm bastante cuidado também em relação a isso. Então, poder trazer um pouquinho do contexto e dos principais insights aí que a pesquisa tem trazido nesse momento tão desafiador, né, que a gente está vivendo. O que acontece né, a Companhia de Talentos tem 36 anos. E aí a gente foi entendendo a necessidade de buscar cada vez mais o que está acontecendo no mercado de trabalho, como que as pessoas estão enxergando a sua realização e momento de enxergar o trabalho na sua vida. Então, para isso, a gente tem uma área de insights que é específica mesmo em curadoria de conteúdo. Então, a gente começa a fazer pesquisas para entender comportamento humano, relação com o mercado de trabalho. E aí, há 24 anos atrás, a gente começou essa pesquisa chamada Carreira dos Sonhos dos Jovens. Então, antes era uma pesquisa nichada para o público jovem, mas sempre Brasil todo. Então, todas as classes sociais, todas as regiões. Então, para que a gente conseguisse realmente garantir qual era essa expectativa, né? E como que essa nova geração que estava entrando no mercado de trabalho enxergava essa relação. E aí, com o tempo, conforme a gente ia apresentando os resultados, a gente enxergava as lideranças rotulando as respostas. Mas esse público jovem quer isso, mas essa nova geração. E a gente sempre falava, mas não é o que vocês querem também? Mas esse problema é só dessa geração ou a gente também está ressignificando o mercado de trabalho? E aí, há uns 10 anos atrás, a gente pensou numa hipótese, e se a gente ampliasse essa pesquisa para média gestão e alta liderança? Para comparar os resultados, imagina, dito e feito. A gente percebeu que as pessoas pensam muito parecido, não é só a relação do público jovem. Sim. O que muda, claro, é que o público jovem, ele é uma geração que tem menos tolerância com o mercado de trabalho. Ela ainda não sabe trabalhar, ela ainda não entende do ambiente corporativo. Então, ela deixa mais escancaradas as necessidades dela. A expectativa. Porque ela não viveu, ela ainda não tem um comparativo. Perfeito. Mas, no fim, todo mundo quer a mesma coisa. Então, ela é uma pesquisa que, no ano passado, né, a gente, na 23ª edição, a gente teve mais de 100 mil respondentes no Brasil. Então, a gente consegue ter diferentes públicos, regiões, classes sociais, para que a gente consiga realmente balizar emoções, expectativas, trabalho presencial, remoto, como que as pessoas enxergam o que é uma empresa dos sonhos, o que ela precisa ter. Então, algumas perguntas para a gente conseguir acompanhar esse cenário. E agora, no 24º ano, a gente está aplicando ela com inteligência artificial. Então, a gente está num super desafio aí para conseguir enxergar mais modelos e como acessar mais o que as pessoas pensam. Então, ela é uma pesquisa que a gente tem um baita orgulho, porque serve pra gente de
caminho mesmo, entender, porque a gente tem muito estudo, mas às vezes é de fora, que não necessariamente traz a realidade do Brasil, e a gente quer ter a nossa amostra do que é essa realidade local mesmo. Então, a gente costuma aplicar sempre, né? Agora ela tá com... As pessoas já podem responder, o questionário tá aberto, www.carreiradosonhos.com.br, então lá as pessoas podem responder, e aí com isso a gente vai sempre trazendo os resultados e principais insights do que a gente entende dessa transformação do ambiente de trabalho. E o que eu acho bacana é que ela traz muitos insights, assim, primeiro eu acho extremamente importante que ela está ouvindo o outro lado do balcão. Sim. Né? Porque eu acho que a gente que trabalha com a área de recursos humanos, a gente acaba ouvindo muito um dos lados. Né? E a gente não ouve o outro lado, que é o que se fala em vendas, a gente tem que ouvir o nosso cliente. E o nosso cliente, nesse caso, é o público que vocês estão ouvindo. Então, assim, não adianta as empresas... Essa relação mudou, né? Então, antigamente, a empresa, ela ditava muitas regras. E essa relação, há algum tempo, ela vem mudando cada vez mais. E hoje, as empresas podem fincar pé em alguns pontos. Mas se ela não ouvir o cliente dela, que é esse público que está ingressando no mercado, ela vai seguir reclamando sobre... não conseguir atrair as pessoas, sobre engajamento, sobre a geração, né? Então, eu acho que esse é um aspecto extremamente importante, a gente olhar os resultados da pesquisa para que a gente possa levar isso para dentro da estratégia dos negócios e, com isso, atender o nosso cliente, que, afinal de contas, a gente quer atrair as melhores pessoas, a gente precisa ouvir o que elas estão esperando, sem julgamento, não é para achar bom ou ruim, né? E aí eu achei curioso porque tu falou, há X anos atrás a gente ouvia as pessoas reclamando, essa geração não quer... Então, nada mudou. Nada mudou. Porque a gente segue ouvindo isso hoje em dia. Com certeza. E é muito interessante isso, né? No último ano, a gente até falou sobre atemporalidades, né? Que era todo mundo falando da geração Z agora, é um super tema. E quando a gente olha, se a gente olhar históricos, né? Em 1920 surgiu o tema pós-guerra, que era a geração perdida. Que era a geração que não queria trabalhar. Depois, em 1935, a geração que não queria liderar. Depois, era a capa do The New York Times, em 1945, sobre a geração do eu. Então, há quanto tempo, né? A gente brinca Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Então, a gente sempre vai questionar essa nova geração, que sempre foi vista como alguém que veio trazendo uma transformação, que ao longo do tempo a gente percebe o quanto é positiva. Porque faz o movimento, porque nos faz questionar se será que tá bom a maneira que a gente tinha, né? Então, dos baby boomers, ou como que eles enxergavam quando vem a geração X, a mulher entrando no mercado de trabalho, o empreendedorismo. Então, tem tanta coisa positiva nessa mudança que essas novas gerações costumam trazer, que a gente tem que muito mais deixar de julgar e mais aprender, incluir, para falar, vem cá, me conta o que você tem de bom e eu vou te ajudar também a ter essa tolerância aqui e entender o que é possível fazer no mercado de trabalho. Eu acho que quando você disse ouvir o outro lado, é esse o papel de uma consultoria, né? Não é ir lá levantar pedido da empresa. A gente precisa ter todo esse repertório, desse laboratório mesmo, para poder dizer para a empresa, olha, o que está acontecendo no mercado é isso aqui. Esse é o melhor caminho, né? É assim que a gente vai se desafiar para trazer essa nova geração ou oxigenar o seu mercado de trabalho quando você tem uma posição nova. Então, acho que isso é o bom. E aí foi o que eu disse, né? E aí não adianta fincar pé e dizer, eu quero desse jeito. Porque eu quero desse jeito, eu não vou conseguir te atender. Isso não existe, isso não tem como, isso não é mais uma realidade. Então, eu preciso te trazer dados e fatos, e a pesquisa traz os dados e fatos, para que a gente, então, faça isso de uma forma mais efetiva. Para que a gente tenha um resultado melhor, né? E aí, isso só me faz pensar também essa questão toda, assim, o quanto que está muito relacionado à dificuldade do ser humano como um todo, todos nós, de adaptação. Né? De lidar com as mudanças, de entender que a gente sempre puxa para o lado negativo, como se a mudança sempre fosse negativa, mas todo o lado positivo da mudança, né? Então, cada geração com alguns marcos históricos que trazem características. Então, a gente tem agora, obviamente, mais presente a questão da pandemia, que traz a característica dessa busca por propósito, né? De as pessoas terem hoje uma relação com o trabalho diferente, de buscar uma relação diferente com o trabalho, onde o trabalho não tem mais o significado de 100% da sua vida, né? E não é pra gente julgar isso. Eu acho que é muito mais, como tu trouxe, assim, é pra gente aprender. O que isso tem de bom?
Né? Então, o que tem de bom? É a gente entender que a vida é muito mais do que isso mesmo. A vida passa pela nossa família, passa pelas nossas relações, para que a gente não se arrependa no futuro de, eu não tive tempo de tal coisa. Não, vamos tentar harmonizar tudo. Eu acho que um grande aprendizado desta nova geração está muito relacionado com isso, né? Que é uma geração que busca ter saúde, que é uma geração que busca ter realização, que é uma geração que entende que a vida vai além do trabalho. Apesar do trabalho, isso não significa que o trabalho não seja importante. Perfeito. Bem pelo contrário, mas o trabalho tem que ter um significado. É isso mesmo, assim, eu tô totalmente de acordo porque, na verdade, eu até falo, né, a gente fala muito da pandemia, claro que ela intensificou, mas em 2019, por exemplo, eu tinha ido num evento de recursos humanos em Las Vegas e o tema era burnout. As pessoas já estavam ficando doentes com o ambiente de trabalho, no modelo que ele estava. Então, a pandemia, ela veio, ela teve um fator muito forte, ela intensificou, mas as pessoas já estavam ressignificando o mercado de trabalho. E, de novo, é exatamente o que você falou, não é sobre não querer trabalhar. É o trabalho ocupar uma parte da vida, mas não ela toda. E se essa geração ela vem questionando se vale a pena o tempo de dedicação e horas e abdicar da sua família, também é porque nós, como pais e mães ali, estamos também contando que se valeu a pena ou não. Então ela está aprendendo com a educação que a gente está dizendo, as reflexões que a gente está levando para casa. Então o rico é como é que a gente ressignifica algo que é tão valioso hoje. Eu acho que se você me perguntar, Paulo, o que é mais valioso hoje é o tempo. É a gente conseguir usar esse tempo de qualidade. Então, como é que o trabalho ocupa uma parte da minha vida, mas não ela toda? Um momento com começo e meio e fim. E que eu consiga ter tempo para cuidar da minha saúde física, mental, emocional. E eu acho que é esse caminho, assim, o quanto a gente consegue realmente trabalhar com propósito, com significado e não só por dinheiro, não só a qualquer custo. A gente conseguir realmente fazer boas escolhas. Eu acho que é isso que é a grande mudança que está acontecendo, acho que para todo mundo, essa adaptação que a gente fala, né, desses novos tempos. E eu acho muito importante essa questão que tu trouxe do que a gente está levando para dentro de casa, né? O que a gente está falando sobre o que a gente viveu ou o que a gente vive, porque tem dados que mostram que a nova geração, a geração Z, não quer assumir cargos de liderança. Mas por quê? Porque ouviu muito de burnout, ouviu muitas histórias ruins sobre o peso dessa cadeira, né? Então, assim, é bem como tu trouxesse, assim, é ressignificar. E claro, não é todo mundo que pode ocupar essa cadeira, né? Essa cadeira é para alguns, assim como outras é para outros, e está tudo certo. Não são todos que têm que ocupar a cadeira de liderança, mas existe pesquisas apontando que menos jovens estão querendo ocupar essa cadeira. Por quê? Porque a gente traz um histórico negativo, como tu mesmo trouxe, de burnout. E a pandemia ela veio selar não só para executivos, mas para a população como um todo, a importância da saúde mental. E eu acho que foi aí que ganhou força todo esse aspecto de que a vida vai muito além, né, de trabalho, muito além de muitas coisas. Começou a se valorizar pequenas coisas porque a gente lidou com a morte muito próxima. Muito próxima, sim. Né? Então, todo mundo ficou com muito medo. Então, assim, o tema morte, ele ficou muito presente. Né? E a morte nos faz pensar sobre a vida, né? Que é a maior maluquice, mas né? Então, o tema saúde mental acabou se intensificando e saindo da esfera só do mundo do trabalho. Exato. E por isso que eu falei que é interessante, né? Você mesma trouxe o dado sobre o público jovem e lá atrás, quando a gente fazia esse estudo, se a gente olha só, realmente o público jovem quer menos posições de liderança, mas qual que é a grande sacada? Que agora eu tenho também da média gestão e da alta liderança. Então, o meu estudo também mostra que as pessoas que estão ocupando a cadeira de liderança não querem mais ocupar. E o desafio é, essa geração não quer sentar. E os que estão sentados que não querem mais estar nessa cadeira, que estão ressignificando. Não é só a juventude que está questionando. As pessoas que já são gestoras e alta liderança estão questionando se querem essa cadeira. E por que tudo isso aconteceu? Porque a gente tem que dar conta de equipes híbridas, de produtividade, de garantir alinhamento, de pessoas. Então, ficou muito mais complexo a gente conseguir liderar hoje. Não é só sobre uma estratégia de negócio, não é só sobre resultado, é modelo. Então, claro que tem uma
complexidade chegando nessas cadeiras que não é para todo mundo. E tudo bem, que é o que você disse, também não tem vaga de liderança para todo mundo. Agora, como é que a gente também cuida de quem tá cuidando das pessoas? Perfeito. Então, como é que a gente também faz com que essa liderança tenha, no mínimo, ferramentas para conseguir operar nesse cenário? Então, aí que a gente consegue trabalhar a cultura da organização, para dar ferramentas para essa liderança se aproximar, rituais que o RH precisa fazer para minimamente deixar que essa liderança tenha momentos de conversa, momentos de entender se uma pessoa está em processo, né, de sofrimento, para poder indicar uma ajuda, ferramentas de avaliação, de assessments para conhecer esse time, para conseguir liderar com mais personalização, que é tão fundamental. Não é só o número de, né? São pessoas, tem uma história ali. Você precisa que ela esteja engajada para entregar o resultado. Então, aí que vem a magia do papel de RH, de estar lá estrategicamente no negócio, tentando olhar para essas pessoas e falar como é que eu mantenho essas lideranças que são boas, que querem estar nesse papel com ferramentas o suficiente para ela conseguir continuar entregando, mesmo num cenário tão desafiador. E essa dicotomia que eu acho curiosa, assim, falando um pouco também sobre inteligência artificial nos dias de hoje, né? Então, assim, tem toda essa questão da personalização no atendimento às pessoas, o líder atendendo ao seu público, né, ao seu cliente, que é a equipe dele, e aí a complexidade no sentido de que ele cada vez mais vai ter que ter o olhar individualizado, deveria ter sido assim sempre, mas isso está cada vez mais presente. A dicotomia de que, em contrapartida, a gente fala muito de inteligência artificial, né? Então, assim, se usa inteligência artificial, se fala muito inteligência artificial e é maravilhosa, mas esse olhar individualizado e personalizado, ele, em contrapartida, se faz cada vez mais presente, porque é isso, as pessoas, cada pessoa tem sua particularidade, cada pessoa, a vida de cada um de nós, ela não é linear. Tá tudo bem hoje, daqui a 5 minutos pode não estar bem, porque a vida é cíclica e não é uma linha reta, né? E o líder, muitas vezes, é quem tem que estar ali apoiando. Então, também, de fato, cada vez mais instrumentalizar ele em relação às competências humanas, Perfeito. Muito mais do que a ele saber liderar tarefas, né? Sim. Porque é ele conseguir liderar as pessoas, né? E aí um outro aspecto importante que tu trouxe, que eu acho que é legal a gente ressaltar, é a consciência também, né? Que tu trouxe também os C-levels, e essa geração se questionando se quer ocupar essa cadeira. E isso tem muito a ver também com consciência. Sim. E quem é que será que está trazendo essa consciência? Será que não é essa geração que está questionando? Bom, se ela está questionando, eu também questiono. Então, será que eu estou feliz aqui? É um questionamento sobre felicidade. Claro. Né? Então, ele também com mais consciência. Então, assim, então a geração é tão ruim, mas tu vê ela que está fazendo tu ficar inquieto sobre a tua condição de vida hoje, né? E pensar se realmente tu quer assumir essa posição. E aí, sem dúvidas, né, no momento que se toma essa decisão de estar nessa posição, de fato, tá mais bem amparado e, com certeza, a área de recursos humanos tem um papel aí bem importante de apoio, né? Eu acho também que é legal ressaltar em negrito, né? Que é apoio, porque ainda a gente vê isso sendo muito confundido com o RH responsável. Não. Né? E não é ele o responsável, né? Não. O responsável é a liderança. É muito interessante o que você falou sobre a inteligência artificial, né? Ela, de fato, tá aí, já tá em todos os negócios, não tem uma empresa de tecnologia, tá na pesquisa. Não é uma... Eu sempre falo, né? Não são mais... tem as empresas de tecnologia, as outras. Todas as empresas hoje são de tecnologia, todas precisam ter tecnologia transversal nas áreas e nos negócios. Agora, a tecnologia, ela vem, e a inteligência artificial, para nos ajudar a otimizar algumas coisas, algumas tarefas, a preparar algumas funções, inclusive executar algumas coisas. E a liderança precisa cada vez mais ter justamente isso. Deveria ter mais tempo para fazer avaliações mais robustas, criticar, ter times multidisciplinares para poder trabalhar e olhar para essa inteligência para diminuir vieses, acelerar esse crescimento e também ter tempo de extrair o melhor de cada pessoa, né? Esse potencial. Então, quanto mais a inteligência artificial vem para somar,
a gente consegue entender, né? Como que a gente faz essa junção. Daqui a pouco a gente já tem negócios trabalhando entre agentes virtuais e humanos, e essa dinâmica vai acontecer. E a gente tem que estar preparado para ela, né? Então, e enxergar, e estudar, e tá muito mais nesse movimento de menos questionar e mais se autoconhecer para saber o que faz sentido para você neste momento de carreira que você está. E se preparar e estudar. Às vezes a gente fica muito mais questionando algumas coisas e às vezes se perde na ação. Eu acho rico a gente estudar, a gente entender o contexto, mas a gente tem que fazer disso algo, né? Então, o RH tem que estar perto dos negócios para poder apoiar nesse direcionamento. As lideranças precisam entender, cara, eu tenho as ferramentas necessárias para fazer, eu consigo executar e eu tenho uma responsabilidade ali com o negócio que eu preciso entregar. Então, eu acho que é cada um realmente olhar para essa realidade, se identificar, entender que ferramentas você tem para isso e continuar trabalhando, porque é uma máquina, a gente precisa entregar, fazer acontecer e, por outro lado, olhar para esse ser humano que está ali entregando e ver o que você precisa fazer, né? A gente fala de relações de trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, de empatia, de confiança, de engajamento. Então, a liderança não pode olhar como simplesmente um processo. Então, a inteligência artificial é uma máquina. E humano é humano. Então, eu tenho que começar uma reunião querendo saber como que essa pessoa tá, como que ela tá para esse dia. Não é simplesmente uma tarefa, como era no passado, um comando em controle. Faz o que precisa, não me importa como você tá. Então, esse modelo mudou e a gente tem que entender que é essa a nova realidade. E, honestamente, isso não é bom. Claro. A gente quer voltar para aquele modelo de comando e controle, faz o que tem que ser feito, não importa por que, a qualquer custo, sem ser sustentável, ética. Então, a gente traz questionamento super rico. Claro, só que a gente está no meio dessa transformação. Isso. É muita coisa acontecendo. Como você disse, não é linear. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Múltiplas mudanças, múltiplas crises, né? Pandemia, agora toda a questão a gente vivendo do impacto da taxação. Aí tem lá um modelo, aí tem uma pandemia. É muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também essa possibilidade de transformação. Então, o que a gente vai fazer com isso, né? Eu acho que é isso que é o grande desafio. A gente sair deste lugar do questionamento, sentar, montar um plano e agir e testar. Não tem ninguém fazendo perfeito. Tá todo mundo tentando encontrar esse caminho, né? É isso que eu ia comentar. Acho que a gente está numa curva de aprendizagem. Perfeito. Né? A gente está em aprendizagem ainda e acho bem importante, assim, o que tu trouxe. Acho que primeiro é se abrir, né? que é isso, assim. Enquanto tu tá questionando, tu não tá aberto. Né? Porque tu tá perdendo tempo questionando. Então, assim, questiona depois que tu tiver conhecimento de causa. Então, estuda, como tu disse, né? Estuda, aprende. Depois que tu estudou, aprendeu, aí tu começa a limpar, a usar aquilo que tu acha que faz sentido, né? Aí questionar talvez alguns pontos, mas simplesmente o questionar do nada, ele é resistência à mudança. Exato. Ele traz exatamente a dificuldade de adaptação. Né? Eu brinco, a inteligência artificial vai tirar os trabalhos. Cara, ela vai tirar, vai criar novos. O que você precisa fazer? Aprender sobre ela. Porque o fato é que ela tá aqui, que ela tá nos negócios, que é necessário, que ela veio para mudar. Então, interessante você se questionar sobre o que ela vai fazer? Sim, mas o fato é que você precisa aprender sobre ela. Porque ela já aconteceu. Né? A gente pode ficar elucubrando muita coisa, mas ela tá aí. Né? Está na frente quem já tá usando. Quem não tá, já tá atrasado. Então, acho que é esse o processo do olhar, entender as transformações, mas sempre agir, né? Um dado que é interessante saber da pesquisa, que me preocupou bastante do ano passado, foi o aumento... A gente sempre pergunta das emoções, né? Também. Com que frequência você sente ansiedade, preocupação, medo? E aí, às vezes, a gente vai olhando até para entender, porque as pessoas, óbvio, estão vivendo muito mais emoções intensas depois de tudo, né? Múltiplas crises que a gente tá acompanhando. Mas um dado me preocupou bastante, que é a apatia. Pois é. A apatia, ela não é um sentimento bom. Porque ela paralisa, né? Às vezes a ansiedade, ela gera movimento, o medo, ela te protege. Mas a apatia, não. E principalmente no público jovem, que é o que eu disse, que é mais intenso. Não quer dizer que as outras gerações não têm apatia. Mas que o público jovem, às vezes, chega a quase mais de 50%. A apatia, quando ela paralisa, ela faz as pessoas nem estudarem, nem trabalharem. Não quererem
mercado de trabalho ou não quererem alguma coisa. E isso é ruim. Então, quando a gente deixa e permite que gere este lugar de paralisação, de pânico, de não saber o caminho, é um movimento não positivo. Então, a gente precisa fazer algo com isso. Então, sempre que alguém me pergunta, mas e as dificuldades? Tá bom, mas o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente, principalmente como RH, como pessoas, quando a gente recebe alguém numa entrevista, quando a gente vai fazer com uma liderança, a gente entrega algo de transformação. Acho que a gente tem essa responsabilidade grande de apoiar as pessoas para que a gente gere movimento, crescimento, empregabilidade, carreira, tudo que é essencial nesse modelo. E cada um tem que encontrar a sua, não tem certo. Mas é saber o que você está fazendo para se conhecer e para encontrar o seu melhor caminho. Será que isso tem a ver com o excesso de informação, o excesso de novidade? Porque é curioso mesmo, né? Porque é bem como tu disse, a apatia talvez seja uma das piores emoções, né? Porque ela é contra lá o nosso instinto de luta ou fuga. Sim. Porque em qualquer situação a gente vai ter um comportamento de luta ou de fuga. Mas a apatia não é nenhum deles. Sim. Então, fico curiosa também em saber o quanto que isso pode estar relacionado também com o excesso, né? Excesso de tudo. Que eu acho que o excesso também é ruim. Né? O excesso de informação, o excesso de... as pessoas... A própria inteligência artificial, o excesso, né? Às vezes as pessoas não sabem para onde correr. O conteúdo, tem muito conteúdo hoje disponível. Chega uma hora que, mas para que lado que eu corro? E aí daqui a pouco não sabe se vai para a direita ou para a esquerda e fica parado, que é o que a gente não quer, né? Que é a apatia, não fazer nada. O que a gente fala é que, né, nas gerações anteriores, elas viviam muito uma sensação de se você entrar numa organização e trabalhar muito, você vai chegar lá. Ela te dá se você estudar, você vai conseguir. Então, tinha essa sensação de um futuro muito mais promissor, de capacidade de esforço. O esforço vai te dar e você vai conquistar. Então, era muito mais essa questão de realmente de você enxergar esse movimento. E as coisas vai vir uma crise climática, vai vir... E essa geração veio tudo ao mesmo tempo. Então, ela viveu, por exemplo, aqui, tudo que aconteceu no Sul, ao mesmo tempo uma pandemia, ao mesmo tempo uma crise, aí ao mesmo tempo uma invasão de inteligência artificial, e você vai fazer um momento, por exemplo, às vezes de universidade, do público jovem, vamos dizer, em casa, que a gente sabe que somos seres relacionais. Então, acho que tudo isso, que é o que você disse, quando acontece ao mesmo tempo, você para de ter um futuro que você enxerga que talvez seja positivo. E aí você perde essa crença. E você fala, será? Não necessariamente se eu trabalhar muito eu vou ganhar mais. Não necessariamente se eu fizer. Então você deixa de ter algumas certezas e você passa a ficar com muita dúvida e aí às vezes você paralisa. Então a gente precisa realmente... mostrar que esse é o cenário, a gente vai viver, né, num mundo que não é mais linear, que as coisas não acontecem desse jeito, mas que a gente precisa encontrar o nosso caminho. A gente vai prosperar nesse cenário como crises diferentes que a gente viveu. E por isso que eu acho rico essa multigerações, né? Porque quando entra uma pessoa nova, a gente tem toda a bagagem de experiência. Por isso que a mentoria reversa me encanta. Porque, por um lado, você consegue dizer quantas crises você viveu e o quanto isso te serviu de aprendizado, o erro, o quanto te move. E, ao mesmo tempo, uma geração que também te faz questionar um monte de coisa. Você fala, cara, é verdade. Isso também é importante, isso também é bom. O propósito é legal. Eu posso trabalhar, mas talvez eu possa direcionar melhor. Eu posso ouvir se essa pessoa... A gente começa a fazer reflexões importantes para a nossa vida. Então, eu acho que essa pluralidade, ela é muito boa. Então, viver o que a gente está vivendo agora, de um mercado de trabalho com 4, às vezes até 5 gerações ao mesmo tempo, tem quase uma alfa aí chegando, às vezes, em cargos de menor aprendiz dentro das organizações, que é uma possibilidade muito rica da gente, junto aqui com toda essa geração, fazer essa transformação. Já que a gente não está sabendo como. Vamos aproveitar essa oportunidade. Claro, né? E isso é o reskilling, né? Que a gente... Total. É o desaprender para aprender. E é super difícil, porque se tu pegar uma geração que vem com um conceito de o trabalho 14 horas, não sou contra. Eu acho que tem épocas, tem períodos, mas isso não pode ser uma rotina. Isso não pode ser encarado como normal. Porém, tem que lidar com essa culpa. Sim. Por isso que tem que reaprender. Porque, assim...
Ai, hoje eu só trabalhei 8 horas. Gente do céu, não. Não é, porque não tá certo, entendeu? Não é só, não é... Então, assim, é lidar com toda essa dificuldade também de... Né, hoje eu me dediquei, me mimei, né, um turno, mas com uma culpa desse tamanho. Não, gente, mas... Tu foi ao médico, tu fez exercício, tu ficou com teus filhos. De novo, não é a rotina, não é essa, mas assim, também não é normal ficar trabalhando 16, 20 horas e se vangloriando por isso. Mas tu ouve essa outra geração e tu tem que dar conta disso e reaprender. Exato. Que é muito mais difícil do que aprender. Porque tu tem que desaprender para aprender. Perfeito. E essa valorização da exaustão, ela não é positiva. Porque a gente sabe que uma mente cansada não é inovadora, não é criativa. Então, até a gente, quando retorna e pensa, às vezes, que a gente passou a noite trabalhando... Verdade que o nosso trabalho era entregue com toda a qualidade. A gente sabe que a gente não estava... A gente estava cansada, a gente estava entregando, né, sem talvez a energia que a gente tivesse para fazer algo novo. Então, eu acho... A gente sempre fala, né, que tem uma necessidade de alternar a quietude com a inquietude. Então, a inquietude do movimento é bom, ela gera inovação, mas tem que ter a quietude, porque se você não descansar, se você não tiver um tempo para fazer exercício físico, para o seu corpo estar melhor, estar mais energizado, estar com melhor... Se você não se alimentar bem, você é um corpo que se arrasta. Então, você vai fazendo, mas é muito mais esforço e menos resultado do que quando você tá bem com você. Quando você tá lá, às vezes você pode trabalhar menos horas e entregar muito mais resultado do que só o esforço. Ai, tô aqui, tô trabalhando. Mas se você tá cansado, sem foco, então essa exaustão, ela deixou de ser glamouralizada, né? A gente fala, acabou o glamour. Agora é muito mais sobre o que a gente tá entregando de resultado. Isso também é bom. Por um lado, tem uma cobrança, mas, cara, é menos sobre quantas horas você trabalha. Perfeito. Né? E mais sobre o que você entrega. Quanto você gira o ponteiro, que a gente fala, né? No final. Eu gosto de, às vezes, a pessoa... Correria? Não, tá tranquilo. Correria? Tá tudo certo. Tô tranquila. Esse tranquilo eu ainda não consegui chegar, viu? Mas eu falo, um dia eu vou falar, tô nem tranquila. que seja pra causar. Eu posso falar, hoje eu não consegui ficar tanto tempo, mas não que eu tô tranquila. Tranquilo a gente nunca tá, né? A gente faz escolhas. Exatamente. Paula, voltando um pouquinho na pesquisa, né, para saber um pouco sobre como a IA vem ajudando. Então, na pesquisa Carreira dos Sonhos, ela traz o uso da inteligência artificial conversacional para conhecer histórias de vida e avaliar competências. Como que essa inovação tem se mostrado eficaz? E queria entender um pouco como que isso... Né, qual a expectativa de vocês? A gente está super feliz, né? Ela está no ar agora, então a gente está fazendo ela... Você pode tanto fazer conversacional por áudio ou escrita, porque antigamente o nosso questionário era mais com perguntas múltipla escolha, né? Então eu perguntava, o que faz você escolher essa empresa? Como você enxerga o mercado? E eu dava as alternativas. Agora, com o campo aberto, você tem acesso ao subjetivo, o que é tão rico. E a inteligência artificial consegue organizar esses modelos e a gente entende que a gente vai ter muito mais acesso a talvez desvendar mais detalhe do que está acontecendo com esse ambiente de trabalho. Quais são novas informações que a gente pode ter para nos ajudar a ter desenhos, mais ferramentas para poder trabalhar com isso. Então, a gente já está vendo resultados muito mais de pensamentos pessoais, de questionamento que as pessoas profundo estão fazendo. Então, acho que as pessoas estão muito mais se autoconhecendo, entendendo, né? Olhando para você, assim, sabe? Se perguntando o que faz sentido do que antes simplesmente fazer o que só tinha um caminho. Agora tem tantos que você percebe as pessoas, nossa, responder, a gente olhando as amostras, né, tem pessoa que fala, nossa, só dessa pergunta tá me fazendo refletir sobre tanta... Então, algumas perguntas começam com esse tipo, então é uma riqueza que a gente tá conseguindo acessar nas pessoas, uma reflexão. Então, a gente tá super ansioso, acho que o resultado deve sair lá para outubro, novembro desse ano. Mas é legal, assim, recomendo que as pessoas acessem e preencham para viver essa experiência, né? Até de refletir e conseguir gravar o áudio ou escrever também é um momento, eu falo, é um aprendizado, né? Um momento de autoconhecimento para as pessoas. Tô curiosa também para ver como é que vai ser os resultados, bem legal. Falando um pouquinho sobre processos seletivos e contratações, né? A gente, como é que tu disse, do Cazuz,
Eu vejo o futuro refletir Isso. o passado. Então, dentro dessa linha, né, o que eu vou trazer aqui, que a gente fala já há muito tempo, né, que as pessoas são contratadas pelo técnico e demitidas pelo comportamental. E isso hoje está muito presente, né, mas ao mesmo tempo é isso, é algo que é velho, né, para mim, provavelmente para ti também, que a gente tá nessa área, isso é algo que a gente vem tratando já há muitos anos, né? Mas eu sinto que isso está mais presente, até porque a gente vem com um approach aí no mercado falando cada vez mais sobre a importância das soft skills, das competências humanas, né? A gente há pouco falou sobre inteligência artificial e o quanto que nada vai substituir, né? Oi, tudo bem, como é que tu tá? Independente da inteligência artificial, é um ser humano aqui, então, Exato. né? Eu ter empatia, eu ter questões de competências humanas, assim. Então, eu queria te ouvir, assim, sobre o que tu pensa sobre isso e como é que tu tem visto esse movimento, que é velho, mas é novo, né, sobre essa questão das competências humanas, das soft skills. Cada vez mais a gente fala, né, um desenho de um processo seletivo bem feito, a gente fala, né, as competências técnicas, elas são importantes, mas elas não são suficientes. A gente fala, não é só sobre o técnico, a gente não é mais, porque o trabalho mudou. É o que a gente fala, não é simplesmente, não existe só um caminho, só uma forma, não é mais linear a entrega. Então, existem diversas complexidades. Hoje em dia, para entregar um trabalho, um projeto, você precisa trabalhar em equipe, você precisa ter stakeholders, né, pessoas envolvidas nesse processo para fazer acontecer, você precisa engajar esse time, liderar, então, se comunicar bem. Então, as soft skills, elas são essenciais, não é só sobre o técnico. Então, hoje a gente fala que um processo seletivo, ela precisa olhar cultura e valor, de quem é esse negócio, de quem é essa empresa, de quem é esse modelo, quais são as competências técnicas e quais são as soft skills necessárias para que a gente consiga fazer esse match perfeito. Se a gente só olhar para o técnico, não adianta, porque ela quebra a empresa. Não adianta a gente manter só a gente sempre fala isso, né? O melhor vendedor, mas que destrói a equipe. Porque isso não tem mais espaço, não tem mais resultado. Só que é muito difícil fazer essa transformação. Como você disse, né? É velho, a gente sabe que isso é o problema, mas na hora de fazer essa transformação, a gente precisa trazer muita conta. Para dizer quanto tempo você demora para contratar, quanto tempo você demora para treinar, quanto tempo você demora, né, para tomar uma decisão de, às vezes, trabalhar numa área, num negócio, numa clientes que você perdeu. Porque o modelo do passado não funciona mais. A gente precisa engajar as pessoas, os consumidores precisam entender que o produto tá lá, tá bem feito, tá entrando. Não é a qualquer custo. Não é porque é mais barato as pessoas vão comprar. As pessoas vão comprar se ele tem uma forma ética de ser feita, se ele é sustentável. As pessoas estão olhando para isso. Não adianta mais você entregar a qualquer custo. Então, as empresas estão sofrendo muito com isso. Então, elas acabam, às vezes, desligando pessoas e não entendendo. Aí, vai contratar, faz de novo. Então, essa necessidade. Então, por exemplo, o assessment de vocês é super incrível. Por quê? Porque ele ajuda as pessoas a entenderem quem é esse profissional. O que eu preciso ter na equipe para desenvolver? Você entrega uma ferramenta para a pessoa para que ela se desenvolva. Então, você faz um caminho de formação que é fundamental para você saber quem é, como que essa pessoa trabalha. E aí, os conhecimentos técnicos ajudam ela a entregar o melhor resultado. A gente fala, né? Não é um ou outro. Sim. É um e o outro. Porque aí você vai ter a pessoa e aí o desempenho, ela vai ser desligada caso ela não performe ali. Mas você já buscou um conceito maior. O assessment, ele traz uma previsibilidade comportamental, né? O que ainda... Por isso que ainda vamos aguardar 6 meses, 1 ano para ver se a pessoa... Se ela tem o comportamento... Não precisa, gente. Para quê? Né? A gente não está falando que tempo é tão valioso, então por que a gente ainda segue esperando 6 meses, 1 ano, se a gente consegue ser preditivo, né, no comportamento? Agora, tem um ponto que eu acho que é bem desafiador hoje em dia, falo no meu negócio também e de várias pessoas que eu conheço, assim, que é como equilibrar as demandas técnicas com as demandas comportamentais nos processos seletivos, assim, porque como tu disse, né, não é nenhum nem outro, mas assim, esse casamento às vezes ele é muito difícil, principalmente falando num mercado que vou falar de escassez, né, de escassez nesse sentido, assim, o quanto que a gente
conseguir esse match, assim, às vezes tu tem que abrir mão de uma coisa ou abrir mão de outra. Então, assim, vocês que lidam com demandas volumosas aí, né? De processos seletivos. Como que vocês lidam com isso, assim? Porque eu vejo que às vezes a gente tem que abrir mão. E muitas vezes, quando se abre mão de alguma coisa, ainda vejo que na maioria das vezes as empresas abrem mão do comportamental e não do técnico. Porque ainda hoje, o que é mais fácil de ver com os olhos é o currículo, é o portfólio, é o LinkedIn. E aí, se tu quiser já comentar também sobre os processos seletivos usando hoje mais inteligência artificial, também, de repente, já engrena aí e nos conta um pouquinho também de como que vocês vêm evoluindo aí nessa questão. Perfeito. Eu acho que o que a gente precisa sempre olhar com atenção é claro que às vezes é difícil encontrar uma pessoa que tenha tudo, que se encaixe 100% no perfil. Perfeito. Mas hoje, principalmente com inteligência artificial e com assessments, a gente consegue conhecer melhor essa pessoa nas suas competências técnicas, socioemocional, na sua história de vida, no seu match de cultura e valor. Então, hoje a inteligência artificial, ela ajuda a gente justamente para fazer esse ranqueamento, para conseguir acessar essa pessoa por inteiro e ajudar a gente a plotar mesmo o que é para esta posição mais importante. E entender num cenário do que é possível desenvolver, porque quando a pessoa não tem alguma coisa, a gente tem que escolher, tá bom, eu vou abrir mão disso, mas em quanto tempo essa pessoa consegue desenvolver? Porque às vezes a gente fala, tá bom, então eu vou abrir mão de liderança. Ok, mas em quanto tempo você desenvolve a liderança se essa pessoa já chega liderando um time de 5 pessoas? Então, às vezes, não é melhor ela aprender sobre um conhecimento técnico que ela pode estudar e ter do que liderança, que é muito mais difícil, que ela já vai chegar ali tendo que influenciar e fazer. Então, são essas expertises e escolhas que a gente precisa fazer no processo seletivo. É sair do piloto automático, é o que a gente sempre fala, assim, não levanta pedido, não faz, né? A gente não pode pensar no curto. Às vezes, você trouxe essa pessoa, você gastou tempo treinando, desenvolvendo, ela vai sair, não vai dar certo, e é um ciclo. Então, o processo seletivo é uma parte fundamental da contratação dessa pessoa. Desde a sua marca empregadora, de como você vai fazer esse processo seletivo, até de trazer a pessoa certa, até porque ela também tem que performar nessa cadeira. É sua responsabilidade também tentar prever nesse processo pessoas que vão estar nesse lugar melhor. Então, a inteligência artificial ajuda a gente, desde fazer uma descrição de vaga melhor, até divulgação mais assertiva em canais para tentar trazer pessoas plurais para essa posição. Parar de buscar no mesmo lugar, porque você vai buscar mesmo conhecimentos, pessoas que pensam igual e inovam menos. Então, como é que a gente usa, né, a tecnologia para chegar em mais pessoas, para testes e ferramentas, né, de cultura, valor, inventário de personalidade, história de vida, formas que a gente usa a tecnologia para acessar mesmo essa pessoa como inteiro e fazer um match dessa posição. E aí um processo bem desenhado vai te ajudar a encontrar essa seleção, mas é realmente um paradigma que a gente precisa quebrar, de que eu vou fechar no menor tempo porque eu tenho urgência na posição. Isso era uma métrica, era ou é ainda, provavelmente em muitas empresas ainda é uma métrica, um KPI de RH do tempo de fechamento de vaga. E eu sempre falo, pode até ser ele, mas e o tempo de permanência na vaga? Porque você está botando então, quem pra dentro? Os dois. Exato. Porque se é para simplesmente dar conta dessa métrica, essa métrica é muito perigosa sozinha. Total. Porque, consegui em 2 semanas. O que tu conseguiu? É a mesma coisa da receita, né? Vamos só aumentar a receita. Bom, se você não tem margem, não adianta nada, né? Exatamente. O que importa, então, não é crescer receita é importante? É, claro, sempre bom, mas ter resultado também. Então, como é que a gente olha para esses casamentos, né? É o que a gente fala, não é... A qualquer custo. A qualquer custo. Um indicador sozinho. E sobre essa questão que tu fala, assim, só pra gente tentar tangibilizar um pouco mais. Te ouvindo, eu que sou da área, sinto um pouco complexo ainda o processo como um todo, né? Porque eu sou psicóloga de formação, tenho aí 20 anos... Então, acredito que tenho algumas habilidades em entender sobre história, fazer o match da história com o perfil comportamental, com a trajetória, enfim. Acredito que tenho algumas... Mas isso é porque estudei isso, porque vivo esse... Mas para quem não tem essa... Como usar, então, a inteligência artificial aí na história de vida pode contribuir para que tu agregue essa informação e entender se isso...
tá fazendo match com o restante que tá se olhando. Perfeito. Eu acho que a gente precisa, desde usar a inteligência artificial, acho que para você usar ela conversacional para contar um pouco da posição e pedir modelos para ela te ajudar a fazer a descrição dessa vaga. Sabe que isso então, é um ponto... qualquer inteligência já te ajuda. Isso é um ponto que uma vez eu participei de um webinar e eu vi que um dos maiores problemas no processo seletivo estava relacionado à expectativa da vaga. Exato. Não era o problema do candidato, o problema é que assim, tá, mas qual é a expectativa? Não, eu quero alguém, sei lá, uma liderança de vendas. Tá, mas isso não é suficiente, isso não é a expectativa da vaga. Exato, e o que precisa dessa vaga? Isso. Quais são os comportamentos? Então, esse pra mim é onde tá muitas vezes o furo. Exato, você já começa a colocar, e aí você pode usar a inteligência artificial para te ajudar até a organizar seu raciocínio, e qualquer pessoa pode fazer com qualquer inteligência, ela já tá lá montada para te ajudar a fazer perguntas e entender essa descrição. Depois tem assessments para te ajudar, por exemplo, na companhia a gente tem o Culturama, que ajuda a fazer cultura e valor, e aí faz o match com a organização. Então, meios de você, se você não tem um assessment, como que você entende qual é a cultura que essa pessoa costuma performar melhor? É uma cultura mais agressiva, meritocrática? Ela é muito mais de relacionamento? Quais são os atributos? Como que é o jeito de ser da sua empresa? Como que as coisas funcionam? Como é que você traz isso para entender como que essa pessoa performa neste ambiente? Se ela já teve essa vivência. Aí a história de vida é entender o mobilizador, o quanto essa pessoa vai atrás, que história de vida ela teve para dizer, né? O quanto ela foi buscar, se desafiar a fazer algo novo, ela foi no caminho mais simples, como que ela tomou as decisões. Isso te ajuda. Então, a gente tem, por exemplo, ferramentas de inteligência treinadas por nós, óbvio, pelo 1,5 milhão de pessoas que a gente administra, a inteligência artificial já vem, mas ajuda a gente a ranquear. Mas você consegue fazer isso com ferramentas de entender. Quando você deixa de fazer pergunta só do como é o trabalho para você, mas quem é você? Como que você chegou até aqui? Quais foram os desafios que você enfrentou? O que você fez com eles? Né? Você consegue ver resiliência, você vai indo nesse processo. E aí, sim, aí na parte técnica você vai ver o que ela estudou, que programas ela usou, que tecnologias ela tem para aquele trabalho. E aí eu acho que essa junção, ou você tem esse mapeamento de assessments pronto, por exemplo, o assessment de vocês. Se você usa num processo seletivo, principalmente de uma posição de executivo, você minimamente consegue mapear ali quais são a personalidade, como que essa pessoa toma a decisão, quais são as competências que ela tem, que ambiente ela vai liderar melhor, que tipo de liderança ela vai ter. E cada posição e momento de negócio, às vezes é uma liderança mais situacional, às vezes é uma liderança mais diretiva, porque não dá tempo. Então também tem um momento do mercado. A gente precisa olhar, não é o one size fits all, que a gente fala, não é tudo. A gente precisa parar e planejar esse processo seletivo. É uma nova pessoa, é um investimento grande. Se você pensar quanto você paga para essa pessoa por um ano, ela é um processo que requer um tempo de planejamento. Então, eu acho que é a gente desenhar isso de uma maneira mais eficiente e usar as ferramentas que tem no mercado para ajudar a fazer essa seleção. Quando você medir o impacto de uma seleção bem feita, de uma pessoa bem contratada, de um onboarding bem feito, né? Que a gente fala, como é que você recebe essa pessoa na organização? São tempos que às vezes a gente negligencia e que acabam impactando na performance e entrega dessa pessoa. É uma conscientização mesmo. E a gente sabe, falta tempo. Tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, qual é o custo de tudo isso, depois de não dar certo essa seleção? Mas enquanto área de recursos humanos, que geralmente é responsável pelo processo, o tempo tem que ser dedicado para isso. Total. Não tem tempo para quê? Mas esse é o teu trabalho. Então, é para aí que o teu tempo tem que estar dedicado para que esse processo seja bem feito, né? E se levar um pouco mais de tempo, é por um motivo para que dê um resultado melhor. Sim. Então, de fato, a gente sempre falou sobre seleção e recrutamento e seleção ser uma área estratégica. Cada vez mais a gente vê ela como fundamental, porque quando tu fala também sobre o onboarding, a gente também... Porque daí depois o problema vem através de engajamento. Mas, na verdade, o engajamento, ele é fruto de um problema que talvez tenha acontecido lá no processo seletivo já. É um desenho como um todo, a gente fala, né? Isso. Até de como é que essa pessoa fica. Porque se ela sai falando mal, você tem problema na sua marca empregadora, porque ninguém vai querer trabalhar. Perfeito. Então, a gente tem que cuidar de toda essa jornada. E olhar para isso de uma maneira... Se a gente sabe que a tecnologia vai estar aí cada vez mais à disposição das pessoas, como que a gente faz
ter as pessoas certas para usar as melhores tecnologias para entregar o melhor resultado. Então, é uma junção. A gente vai ter que conseguir fazer esse processo acontecer para entregar esse diferencial, que é o que você comentou, assim, essa personalização. As pessoas podem ter tecnologia, mas elas querem falar com o humano, elas querem ter essa interação, essa empatia, esse modelo. Então, a gente vai ter que trabalhar cada vez mais para realmente desenvolver as pessoas para este lugar. E dentro dessa questão do histórico de vida, né? Fico pensando em jovens. Vocês fazem bastante processo seletivo de jovens. Mas a pessoa não tem vivência para eu entender como é que tu saiu de determinada situação, de desafio. Mas a história de vida fala sobre isso. Não precisa ter vivido o trabalho para já ter tido situações na vida para entender como é que a pessoa lidou com ela. Mas pensando em volume, de novo, assim, né? Estamos aqui falando, a priori, de entrevista one-on-one. Mas se a gente não for para entrevista one-on-one, né? Então, assim, como que é para hoje, processos mais volumosos, acessar essa parte mais subjetiva, né, da história de vida e de como a pessoa lidou com os desafios, que imagino que é com inteligência artificial, e como que os candidatos vêm se sentindo e como que isso acontece na prática, assim, como que as pessoas se sentem daqui a pouco, não sei se ela gravam, e se ela fica confortável, e se isso vem genuinamente, enfim, daí queria explorar um pouquinho, já falando sobre tendência. Claro, né? Não, e eu vou ser muito transparente, assim, eu lembro quando eu entrei na Companhia de Talentos, a gente sempre recebeu grandes volumes, né, programa de estágio e trainee, às vezes chega a ter 80 mil inscritos para um processo seletivo. Então, você tem que fazer um filtro. No passado, quando você não tinha recurso suficiente, você aplicava um teste de dissertativa, de inglês e raciocínio lógico, e você acaba aprovando só aquelas pessoas fazendo corte seco. Você não tinha critério. Como é que você ia escolher quem são as pessoas que você ia entrevistar de um volume enorme de pessoas? Então, quando você compara com isso e vê agora a possibilidade da gente fazer uma divulgação mais assertiva, utilizando a tecnologia para chegar em diferentes meios, para utilizar as redes sociais, para poder divulgar essa vaga, para poder contar como é a marca empregadora dessa empresa para atrair as melhores pessoas. Então, a gente recebe num programa... tira um pouco de volume. Não, e você até pode... É mais assertivo, mas você até pode receber... Hoje a gente tem ainda processo com 80 mil inscritos. Mas aí o que a gente faz? Eu faço um modelo de assessments, porque eu tenho que estar preparada para atender volume, mas eu saio cada vez mais do certo ou errado de múltipla escolha para utilizar inteligências. Então, a gente tem esse teste, por exemplo, o Culturama, que é de cultura, valor, para conseguir entender o match entre o modelo da organização e como essa pessoa trabalha. Testes de capacidade de resolução de problema, cognitiva. Então, a gente usa a neurociência para acessar. Então, é menos sobre a lógica matemática e mais sobre complexidade, gestão de tempo. Então, eu consigo, com os assessments, avaliar isso. Fazendo funil daí. Eu uso inteligência artificial para fazer perguntas de história de vida, de comportamento. E aí eu consigo ter um algoritmo. Ela pode escrever, ela pode gravar, ela pode mandar vídeo. Cada vez mais é o como a pessoa se sente confortável para contar essa história. Aí, às vezes, ela fala, eu prefiro falar com o humano, mas não vai falar com 80 mil pessoas e já não falava. Então, a nossa responsabilidade como empresa é criar cada vez mais formas de eu conhecer melhor essa pessoa e conseguir ranquear ela de uma maneira mais inteligente e aderente com o perfil da vaga. Então, quanto mais eu te conheço, mais chance de acessar você e encontrar esse perfil. Então, se a gente olha para o ideal, era entrevistar todo mundo. Mas eu já não entrevistava no passado. Então, essa tecnologia, ela vem para proporcionar que a gente use inteligência artificial, neurociência, diferentes assessments para conhecer essa pessoa e filtrar ela cada vez mais para o processo. E a gente tem percebido que as pessoas estão vindo melhores. Por quê? Porque, além disso, os nossos testes, a gente, até para cuidar da experiência da pessoa, a gente, para cada teste, entrega uma devolutiva. Por quê? Para a pessoa ver se ela se identifica com o resultado, com dicas do que ela pode fazer de melhor para se potencializar. Sim, então, tu entrega para ela algo em troca do que ela tá te dando também. Perfeito, uma educação para a carreira. Então, uma relação ganha-ganha no processo seletivo. Eu também te ajudo a desenvolver. Então, às vezes, quando eu faço perguntas por competência para uma inteligência artificial, eu consigo te dar um feedback personalizado, dizendo, olha, faltou contexto, faltou saber a
sua participação na ação, o seu resultado não ficou claro, então da próxima. E isso vai te ajudando, já que a gente, né, já sabe que não é em um processo que a gente passa, a gente participa de vários, a gente vai também dando ferramentas de educação para as pessoas. Então é um ganho, né? Eu vejo como cada vez mais a gente evoluindo para formar as pessoas também. E esse processo seletivo ser de aprendizado. Então eu tenho um baita, assim, orgulho e responsabilidade da companhia. A gente tem que usar isso pro bem, para formar as pessoas, para tirar daquele movimento da apatia. Não é para ficar... As pessoas sempre falam, e se eu não passar no processo seletivo? Você tem que sair melhor. Isso. O que você aprendeu? E não é pra pessoa sair deprimida porque ela não passou, mas sim porque ela se enriqueceu e viu, bom, aquilo ali não era pra mim. Entender de fato que você não era a pessoa certa para aquela vaga, mas geralmente as pessoas levam isso de uma forma negativa. E nesse caso, ela tá levando um aprendizado e agora tu vai para uma vaga que tem mais a ver contigo. Isso, como é que você aprende com isso? Isso, como é que você vê o que você pode fazer melhor? Você tem um caminho do que você quer investir mais tempo no seu desenvolvimento. É o que você falou. Upskilling é alguma coisa que você vai melhorar o seu aprendizado, ou reskilling? Você vai ter que realmente conhecer algo novo, porque existe uma nova função que você está totalmente aquém nesse match. Então, eu acho que essa possibilidade de oferecer para as pessoas um caminho de desenvolvimento é nossa responsabilidade também. Que legal. Que antes era mais difícil, um feedback individualizado para todo mundo. Super. E era uma crítica, inclusive. Uma devolutiva a gente sempre teve que dar, mas personalizado para todo mundo não dá. Agora, com a tecnologia, você consegue cada vez mais, com profundidade, entregar algo ainda mais construtivo. Que legal. Isso era uma queixa dos candidatos e que bom. Acho que a gente está em evolução ainda. Sim. Paula, a gente está super estourado no tempo, mas eu preciso só te fazer uma perguntinha. Claro. O que tu acredita que o RH e liderança não pode mais ignorar daqui para frente? Eu acho que é a necessidade que a gente tem de formar essa força do trabalho para esse novo modelo. Então, a gente tem uma responsabilidade de olhar e entender o que a gente vai precisar apoiar, né, nas organizações e nas pessoas do nosso time em upskilling, então, desse desenvolvimento constante, e quais são as funções que vão deixar de investir para a gente potencializar esse reskilling. Eu acho que a gente precisa, a tecnologia está aí, a inteligência artificial vem para transformar, então eu acho que todo mundo precisa ter essa responsabilidade de formar as pessoas para esse novo modelo de trabalho. Então, acho que isso é fundamental. E segundo, saber que faz parte agora de todas as áreas da tecnologia. E como é que a gente forma as pessoas para trabalhar com a tecnologia de uma maneira ética, responsável, sem viés. Não sair usando porque está na moda e com responsabilidade. E nós, como RH, temos que cuidar disso, a gente tem que trazer esse olhar, porque a gente continua falando de vidas, de pessoas. Então, usar com responsabilidade mais na formação, na educação e apoiar, né, os negócios para enfrentar esses desafios. E menos a gente ficar falando que as pessoas não entregam, vamos substituir por máquinas, e mais por trabalhar no que as pessoas têm de melhor, na potência delas. Na luz. Na luz, não na exato. sombra. Perfeito. Paula, muito obrigada. Eu queria continuar, que tem 1 milhão de coisas que eu queria te perguntar, mas a gente está super estourado no nosso tempo. Muito obrigada por dividir teu conhecimento, foi maravilhoso. Fica à vontade para te despedir, para colocar também onde as pessoas podem te encontrar, da Companhia de Talentos, enfim. Adorei, acho que esse papo é sempre muito bom. Eu tô, né, nas minhas redes sociais, como Paula Esteves, Companhia de Talentos. Recomendo que vocês participem. A gente falou tanto da Carreira dos Sonhos, ela tá aberta, www.carreiradosonhos.com.br. Acho que é legal vocês responderem e também fazerem a reflexão de como que vocês estão enxergando o modelo e o mercado de trabalho. Pode ser público jovem, média gestão, alta liderança. E aí eu volto aqui, né, Mário, pra gente contar dos resultados. Gostei, tá marcado, hein? Então, combinado. Quando estiver pronto, a gente vem aqui de novo para falar dos principais insights. Pessoal, muito obrigada por quem nos ouviu até aqui. Compartilhe esse episódio e continue acompanhando o nosso podcast, nossas redes para mais conteúdo sobre gestão comportamental. Nos sigam também no Instagram, que é @grow_gp, e no LinkedIn também é grow com U no final. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Paula. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Passa no RH, o podcast da Grow.